Nem tudo que existe no nosso planeta tem uma explicação lógica. Hoje você vai ver gravações tão bizarras que nem os céticos conseguem explicar. Número 1. A Bruxa da Montanha. Um homem do Oriente Médio ouviu falar de uma suposta bruxa que vivia em uma região montanhosa abandonada. Movido pela curiosidade, pegou sua câmera e decidiu investigar por conta própria. Assim que chegou ao local, ele encontrou uma figura feminina vestida com um manto negro, parada e encarando diretamente para ele. Num primeiro momento, o homem hesitou, mas reuniu coragem e perguntou quem era ela. A resposta não foi nada acolhedora. A mulher gritou, exigindo que ele fosse embora, e chegou até a ameaçá-lo, dizendo que o transformaria em pó. Moradores da região acreditam que ela seja a infame bruxa da montanha, conhecida por sua fúria contra quem ousa interromper seu silêncio. O caso reforçou a crença em feitiçaria entre muitos que viram as imagens. Número 2. Criatura enjaulada no meio da floresta. Durante uma caminhada, um mochileiro se deparou com uma visão assustadora. Uma criatura dentro de uma jaula em plena floresta. Ele não conseguia identificar o que estava vendo. Parecia um ser humano deformado, com uma cabeça desproporcionalmente grande, mas o corpo lembrava o de uma pessoa. Ao se aproximar, o ser começou a gritar e se mover em direção à câmera, assustando ainda mais o homem. Sem entender o que havia presenciado, ele gravou tudo e compartilhou nas redes sociais, esperando por alguma explicação. Até hoje ninguém soube dizer o que era aquilo. Número 3. Aparição assustadora na cabana. Na Indonésia, moradores ouviram ruídos estranhos vindos de uma cabana abandonada no meio de plantações. Um grupo de investigadores paranormais foi chamado e o que eles encontraram parecia saído de um filme de terror. Dentro da cabana, uma criatura humanoide de aparência sobrenatural se escondia. Ela mantinha a cabeça baixa, mas ao notar a aproximação de uma mulher, ergueu lentamente o rosto, revelando traços faciais arrepiantes. O jeito como se movia era quase espectral, saindo da cabana com uma leveza que desafiava a gravidade. As reações na internet foram divididas. Alguns acreditaram ser real, com a mulher talvez possuída. Outros juram que foi uma encenação bem produzida. Seja qual for a verdade, o vídeo causou arrepios em quem assistiu. Número 4. Criatura misteriosa. Dentro da caverna. Em 2011, um vídeo vindo da Colômbia chamou atenção nas redes sociais. Um explorador estava gravando suas andanças por uma caverna, quando a lanterna iluminou algo estranho no chão. A criatura flagrada tinha uma forma incomum, que alguns acreditam ter sido gerada por computação gráfica, mas outros juram ser real. Apesar da música de fundo exagerada e efeitos sonoros suspeitos, o áudio original da filmagem já havia se perdido, aumentando as dúvidas sobre a autenticidade. Mesmo assim, os efeitos especiais impressionaram, principalmente considerando a época em que o vídeo foi feito. O ângulo das câmeras parece um pouco encenado, levantando a hipótese de que os exploradores talvez estivessem filmando outra coisa e acabaram se deparando com aquele ser. Até hoje, ninguém assumiu a autoria da gravação e o mistério permanece. Número 5. O presente do gato. Imagine chegar em casa e ver que seu gato trouxe algo, que não é um rato, mas uma criatura humanoide de pelos longos e castanhos com cerca de 60 centímetros de comprimento. Isso aconteceu com um morador que teve seu animal de estimação trazendo algo bizarro até a porta de casa. Quando o vídeo foi publicado na internet, as opiniões se dividiram. Uns acreditavam que se tratava de um artefato alienígena, enquanto outros achavam que era só uma brincadeira. Mas especialistas apontaram que, por mais estranho que fosse, a possibilidade de fraude era baixa. Afinal, os animais costumam trazer para casa coisas com cheiros específicos. Seja uma visita cósmica ou só uma criatura peculiar, uma coisa é certa. Foi um achado que ninguém conseguiu explicar com certeza. Número 6. Entidade bizarra na praia. Em Playa Venal, uma jovem encontrou um ser morto na areia que deixou todo mundo intrigado. A criatura tinha o rosto parecido com o de um animal, mas ao olhar para o corpo, a surpresa foi ainda maior. Braços e pernas maiores do que o normal e uma cauda semelhante à de um peixe logo acima das pernas. O corpo era longo demais para ser de um humano, mas estranho demais para ser de um animal conhecido. A garota gravou tudo e publicou nas redes sociais buscando respostas. Nem mesmo os especialistas conseguiram explicar do que se tratava. Número 7. A Sombra, que engatinha. Dois irmãos estavam curtindo uma tarde tranquila, tocando violão do lado de fora da casa.
Tudo parecia normal até que um deles virou para trás e viu uma figura estranha se aproximando. A criatura era preta, com corpo humanoide, braços e pernas finas e uma cabeça em forma de crânio. Ela se arrastava pelo telhado antes de pular para o outro lado. O garoto avisou o irmão, mas ele não acreditou, achando que era só imaginação. Mesmo assim, o susto foi real e ficou registrado. Número 8. O observador branco. Um homem começou a ouvir vozes esquisitas nos arredores de casa, mas achou que era coisa da sua cabeça. Só que, ao verificar as câmeras do quintal, se deparou com uma imagem assustadora. Uma figura humanoide completamente branca estava parada, encarando diretamente para sua casa como se estivesse planejando algo. O jeito como se movia era antinatural, o que deixou tudo ainda mais macabro. Algumas pessoas na internet sugeriram que poderia ser um skinwalker, uma criatura do folclore navajo que consegue mudar de forma. Mas, como sempre, ninguém chegou a uma conclusão certa. Número 9. Duelo de bruxas. Quando se pensa em bruxas, o que vem à mente são figuras velhas, mexendo caldeirões e soltando feitiços. Mas esse vídeo viral mostra algo totalmente fora do padrão. Nele, duas criaturas humanoides estão travando uma luta intensa. Uma delas levanta a outra com força e as duas começam a escalar as paredes de uma igreja, se empurrando e se batendo contra portas e muros. Os moradores acreditam que são bruxas possuídas por magia negra. Céticos alegam que tudo não passa de uma encenação ou truque de efeitos especiais, mas a intensidade das imagens deixou muita gente de cabelo em pé. Qual a sua opinião? Bruxaria ou produção cinematográfica? Número 10. O Poço e a Criatura. Um homem russo estava procurando seu cachorro que havia fugido em direção a um assentamento abandonado na floresta. Enquanto gravava a busca, ouviu ruídos assustadores vindos de um velho poço. Chegando perto, ele teve uma visão apavorante. Uma criatura humanoide pálida, sem pelos, com olhos que brilhavam como fogo, o encarava das profundezas. O homem fugiu imediatamente, deixando para trás o mistério da criatura e o destino do seu cão. Número 11. Olhos no esgoto. Um homem curioso decidiu enviar uma câmera controlada remotamente para dentro de um esgoto, esperando encontrar algo interessante. E ele encontrou algo saído diretamente de um pesadelo. A câmera flagrou uma movimentação no canto. Parecia alguém espiando com olhos brilhantes. No início, não era possível ver com clareza, mas logo a figura reapareceu. E dessa vez lembrava uma criatura lendária, o temido Rake, com aqueles olhos aterrorizantes. Quando o homem tentou aproximar a câmera, a entidade desapareceu. A gravação causou um debate intenso na internet. Alguns achavam que era o Rake, outros sugeriram que poderia ser um homem-lagarto. A verdade, talvez, esteja atrás daquela porta escura no fundo do esgoto. Número 12. Visita inesperada na trilha. Um pai e sua filha estavam gravando uma aventura na floresta quando, de repente, a garota apontou para algo estranho atrás deles. O pai não viu nada no momento, mas ao revisar o vídeo com zoom, ficou em choque. Lá, entre as árvores, aparecia uma figura alta e magra, com aparência fantasmagórica e pele extremamente pálida. A imagem viralizou, e muitos acreditam se tratar de um skinwalker, criatura que vive escondida e raramente é vista à luz do dia. O avistamento inesperado fez até os mais céticos questionarem o que realmente habita essas florestas misteriosas. Número 13. Ser gigante na floresta. Um homem estava passeando tranquilamente pela floresta quando ouviu sons estranhos vindos do meio do mato. Ao seguir o barulho, se deparou com uma criatura gigante escondida entre as árvores. A tentativa de se camuflar falhou por causa do tamanho absurdo da criatura, que tinha a cabeça coberta com um pano e um corpo humanoide. Isso a tornava ainda mais enigmática e difícil de identificar. O que você acha? Seria um monstro da floresta ou uma forma humanoide desconhecida? Número 14. Ser aquático desconhecido. Na costa australiana, um mergulhador encontrou algo fora do comum enquanto caminhava pela praia. Deitado na areia, havia um ser deformado que se parecia com um bebê humano, mas não era. Tinha espinhos nas costas, pequenas mãos e pés e olhos saltados demais para algo natural. A cabeça era desproporcionalmente grande em relação ao corpo. O mergulhador gravou tudo e postou nas redes sociais na tentativa de obter alguma explicação. Ninguém conseguiu identificar o que era aquilo.
Alguns sugeriram que poderia ser uma criatura marinha humanoide, mas a origem continua um mistério. Número 15. Criatura na estrada de lama. Durante uma caminhada por uma estrada lamacenta, um homem viu algo totalmente fora do normal. Uma criatura coberta de lama sentada à beira do caminho. A forma parecia humana, até que ele reparou em seu braço. A mão tinha uma estrutura diferente de tudo que já havia visto. Os dedos eram longos e lembravam uma cauda de peixe. Um dos pés também estava deformado. O corpo tinha silhueta feminina, mas a cabeça estava virada para o lado oposto ao tronco, sem feições visíveis. A entidade usava a mão em formato de cauda para bater na estrada, como se tentasse se comunicar. Alguém arrisca um palpite do que poderia ser. Número 16. O lobisomem do Paquistão. Um vídeo recente viralizou ao mostrar uma criatura que parecia um lobisomem capturada no Paquistão. Com cabeça de lobo, corpo humanoide gigante e garras, o ser estava imobilizado sobre uma maca, supostamente abatido pelas autoridades. A internet entrou em frenesi com teorias se multiplicando, até que veio a revelação. Tudo não passava de uma obra de arte hiperrealista, criada pelo artista Robo Kabaski. Fica o lembrete. Nem tudo que parece real na internet é de verdade. Verifique antes de tirar conclusões. Número 17. Criatura no viaduto na Ucrânia. Alguém filmava um rio tranquilo ao entardecer quando capturou algo verdadeiramente esquisito. Uma criatura humanoide rastejava debaixo de uma ponte, apoiada nas 4 patas. Ela se movia como se desafiasse a gravidade, se balançando de cabeça para baixo com facilidade. A movimentação era fluida demais para um humano comum, e o comprimento dos braços e pernas era praticamente igual, mais parecido com um animal. Enquanto alguns disseram que era só uma pessoa muito ágil, outros ficaram arrepiados com os movimentos sobrenaturais. Número 18. Fantasma na estrada. Um motorista voltava para casa à noite quando viu uma figura caminhando à beira da estrada em direção à floresta. Pensando que fosse alguém apenas passando por ali, não deu muita atenção. Até chegar mais perto. A figura tinha o corpo pequeno, uma manta branca na cabeça e aparência humana. Mas de repente ela se virou e revelou longos cabelos negros e um rosto pálido assustador. O motorista, apavorado, acelerou o carro e foi embora o mais rápido possível. Após ver aquilo, qualquer um pensaria 2 vezes antes de dirigir sozinho à noite. Número 19. Ser minúsculo, dentro da árvore. Um amante da natureza fazia uma caminhada pela floresta e decidiu transmitir tudo ao vivo. Durante a filmagem, notou algo estranho dentro de uma árvore oca. Ao se aproximar com a câmera, percebeu que havia uma criatura em pé dentro do tronco. Tinha postura e estrutura corporal semelhantes às de um ser humano, mas era tão pequena que não podia ser considerada uma pessoa comum. O vídeo foi publicado e gerou milhares de comentários. Enquanto alguns diziam que era uma criatura humanoide desconhecida, outros acreditavam que poderia ser um ser que vive exclusivamente dentro das árvores. O mistério permanece sem resposta. Número 20. Horror no Lago da Fazenda. Um homem passeava próximo a um lago em uma fazenda quando registrou algo que jamais esqueceria. Ao se aproximar da água, viu uma criatura humanoide pálida nadando, com olhos escuros e saltados. Quando ela percebeu que estava sendo observada, mergulhou e desapareceu sob a ponte. Mas o terror só estava começando. Segundos depois, uma enorme cabeça, com os mesmos olhos assustadores, emergiu da água, observando fixamente. Alguns acreditam que seriam skinwalkers, com a criatura maior sendo a mãe. Já os céticos afirmam que poderia ser apenas uma edição bem feita. Seja como for, o vídeo deixou muita gente sem dormir. Número 21. O encarar do pé grande. Na tentativa de entender o sumiço frequente de seus animais, um fazendeiro decidiu instalar uma câmera de trilha em uma área isolada. O que ele capturou foi surpreendente. Uma criatura enorme, com aparência selvagem, olhando diretamente para a câmera. O olhar parecia um aviso. Nada pode te salvar de mim. Alguns céticos sugeriram que poderia ser um chimpanzé, mas especialistas refutaram, destacando o tamanho gigantesco do ser e o fato de andar sobre 2 pernas. Algo incomum para chimpanzés. Verdade ou não, o registro fez muita gente reconsiderar se o lendário pé grande é apenas uma história. Número 22. Alienígena queimado na garagem. Na Espanha, um homem ouviu um barulho estranho vindo de sua garagem. Ao investigar, encontrou uma criatura minúscula,
com cerca de 15 centímetros de altura, perto da janela, com aparência chamuscada. Ela movia a cabeça lentamente, como se estivesse tonta. Logo ali perto, havia uma lata de spray que aparentemente explodiu e pegou fogo. A suspeita era de que a criatura, ao ativar o objeto sem querer, acabou se queimando. Embora alguns digam que era apenas um brinquedo ou boneco de voodoo, outros acreditam que aquilo poderia ser um ser real e desconhecido. Número 23. Fantasma na floresta canadense. Durante a preparação de uma filmagem em Alberta, no Canadá, uma equipe de gravação teve um encontro assustador. De longe viram uma figura estranha observando-os entre as árvores. A criatura lembrava um Sasquatch, mas com algo diferente, um ar mais sinistro. Quando a filmagem foi publicada, crentes na criatura afirmaram que era uma das provas mais convincentes da sua existência. Outros duvidaram por causa da qualidade do vídeo. A verdade, no entanto, continua oculta sob as sombras daquela floresta silenciosa. Número 24. Alienígena esquelético na estrada. Durante um passeio noturno de bicicleta, um garoto avistou algo estranho ao lado da estrada. Era um ser com pele pálida e aparência bizarra, pulando de um lado para o outro. A princípio, ele achou que fosse apenas alguém fantasiado, mas ao se aproximar, percebeu que a criatura tinha braços e pernas muito longos, corpo extremamente magro e um jeito de se mover que não era humano. Ela engatinhava como um bebê em direção à floresta. O encontro deixou o garoto perturbado. Alienígena? Criatura da floresta? Ninguém sabe. Número 25. Aparição em alta velocidade. Em 2007, uma câmera de segurança na rodovia West Exway Northbound captou algo incomum. A estrada parecia normal, até que uma criatura cruzou rapidamente o caminho. A olho nu, ninguém perceberia. Mas ao rever as imagens em câmera lenta, surgiu uma figura esquisita, com membros compridos e corpo saltitante, quase como um sapo gigante. A gravação foi publicada e dividiu opiniões. Alguns alegam que era apenas CGI, enquanto outros juram ser uma prova real de algo que desconhecemos completamente. Número 26. Corpo tomado por raios na Rússia. Durante uma tempestade, um homem foi atingido por um raio. Mas o fenômeno não parou por aí. Testemunhas viram faíscas saindo de seu corpo como se ele fosse um condutor de eletricidade. Tudo foi filmado. O homem brilhava com energia intensa e o raio parecia dançar ao redor dele, emitindo sons estranhos e assustadores. Ao fim da tempestade, ele estava gravemente ferido e acabou falecendo. As imagens se espalharam pela internet e muitos ficaram impressionados com a possibilidade de que seu corpo tenha se tornado uma espécie de caminho para a eletricidade. Uma morte bizarra e misteriosa. Número 27. Mulher estranha no cemitério. Durante uma caminhada por um cemitério, um homem viu uma cena perturbadora. Uma mulher descalça corria entre os túmulos, pulando sobre lápides e pegando flores como se estivesse brincando. Em certo momento, ela pulou tão forte que bateu a cabeça em outro túmulo, mas continuou agindo como se nada tivesse acontecido. O homem a seguiu e registrou tudo em vídeo, mas de repente ela desapareceu atrás de uma lápide grande. Ele procurou por todos os lados, sem encontrar vestígios. Era como se tivesse evaporado no ar. O susto foi tão grande que ele pensou até em reportar o caso, mas preferiu se acalmar antes. Número 28. Alienígena voador no quintal. Um homem saiu de casa ao ouvir barulhos estranhos e se deparou com algo inacreditável. Sobre a cerca do quintal, havia uma criatura desconhecida com um corpo bizarro. Possuía 3 pernas, 2 braços e 3 espinhos saindo da cabeça. O mais estranho era que o corpo parecia ter sido formado pela junção de 2 seres. De repente, o ser começou a flutuar. Quando o homem deu zoom com a câmera, percebeu que havia uma cauda com espinhos e a criatura girava no ar como se estivesse dançando. Ele gravou tudo e postou na internet, mas ninguém conseguiu identificar o que era aquilo. Alguns sugeriram que fosse um tipo de alienígena, mas nenhuma explicação oficial surgiu. Número 29. Mistério nas águas geladas do Alasca. A natureza adora esconder segredos e um vídeo publicado pelo Departamento de Gestão de Terras do Alasca deixou o mundo intrigado. Nas imagens, algo misterioso nadava em meio às águas congeladas. Para alguns, parecia ser um parente distante do monstro do Lago Ness. Já os céticos apostavam que não passava de uma corda flutuando ao sabor da correnteza. O objeto ou criatura se movia de forma muito sutil, o que para alguns era prova de que era apenas uma ilusão.
Contudo, várias espécies marinhas são conhecidas por ficarem imóveis por longos períodos. O que realmente havia ali? Ninguém conseguiu provar. Número 30. Alienígena. Desaparece em área próxima a 51. Fora dos limites da famosa Área 51, um grupo de amigos estava relaxando quando algo bizarro aconteceu. À distância, avistaram uma figura estranha, aparentemente comum, até repararem em sua cabeça alongada e cauda em espiral. Enquanto se aproximavam, um feixe de luz saiu da cabeça do ser em direção ao céu. Nesse instante, ele simplesmente desapareceu. A cena chocou os amigos, que suspeitam que o ser tinha poderes auditivos elevados e desapareceu por conta própria. Outros acham que foi CGI, mas muitos acreditam que esse é o motivo de alienígenas nunca serem filmados por muito tempo. Número 31. Criatura gigante em Barbados. No ano de 2017, em Babad Island, testemunhas relataram algo impressionante. Uma figura humanoide gigante caminhava pelo horizonte, com passos tão fortes que causavam vibrações no solo. A criatura tinha 4 membros longos e um tronco peludo e volumoso, coberto por uma mistura de pelos e vegetação. Seus rugidos ecoavam pela paisagem tropical, podendo ser ouvidos a quilômetros de distância. Moradores garantem que não se tratava de efeito especial, mas sim de uma aparição real e inexplicável. Até hoje, o evento permanece envolto em mistério. Número 32. Esqueleto de sereia no lago. Um garoto passeava com a mãe à beira de um lago quando viu algo estranho encostado no canto da água, uma carcaça misteriosa. Ao se aproximar, percebeu que o esqueleto se parecia muito com uma sereia, embora fosse menor que o esperado. Crentes na existência desses seres afirmaram que era uma das provas mais claras já vistas. O esqueleto tinha traços humanoides na parte superior e cauda semelhante à de um peixe na parte inferior. A mãe, incrédula, também viu tudo. As imagens viralizaram e reacenderam o debate sobre a existência das lendárias sereias. Número 33. Criatura giratória na estrada. Um registro bizarro de uma câmera de trilha revelou algo que parecia impossível. No meio de uma estrada, um ser esquisito e assustador fazia movimentos circulares, girando de forma estranha. A criatura mostrava apenas a cabeça, que se assemelhava a um crânio, cercada por estruturas parecidas com galhos. Suas pernas apareciam entre essas estruturas enquanto ela se movia de maneira absurda. O vídeo despertou reações imediatas. Ninguém conseguiu explicar o que era aquilo, e a gravação entrou para o hall dos registros mais inexplicáveis já feitos na natureza. Número 34. Bebê fantasma nos cemitérios costumam guardar histórias perturbadoras, mas essa foi além. Um homem decidiu gravar um vídeo em seu cemitério local para registrar a tranquilidade do lugar. Durante a filmagem, uma imagem o chocou. Um bebê completamente nu caminhava calmamente entre os túmulos. A cena o deixou sem reação. Como uma criança poderia estar sozinha em um lugar como aquele? O vídeo se espalhou rapidamente, com muitos dizendo que poderia ser o espírito de uma criança falecida. Outros acreditam que era apenas um bebê da vizinhança. Seja qual for a explicação, o registro continua sendo perturbador. Número 35. Mariposa alienígena em Bali. Em 2019, um morador de Bali, na Indonésia, filmou algo que parecia fora deste mundo. Preso ao teto da sua casa, havia um ser com asas e 4 tentáculos, movendo-se de cabeça para baixo, aparentemente tentando se abrigar da chuva. A aparência era tão estranha que muitos acharam que se tratava de um alienígena. Alguns especialistas sugeriram que o ser poderia pertencer à família Arion de mariposas, embora nunca tivessem visto algo igual. O mistério sobre o que exatamente era aquele ser continua até hoje. Número 36. Criaturas pálidas, pulando o muro. Uma câmera de trilha capturou uma cena arrepiante. 4 criaturas humanoides de pele branca e aparência pálida estavam sentadas de costas sobre um muro. Em sequência, cada uma delas pulou e começou a se movimentar como sapos, mas eram grandes demais para serem anfíbios. A forma como saltavam e desapareciam na vegetação foi de arrepiar. Alguns acreditam que eram skinwalkers em forma alterada, caçando ou vigiando algo. O vídeo gerou pavor e debate acalorado nas redes. Número 37. Ilusão alienígena no alpendre. Um vídeo recente circulou pela internet e deixou muita gente intrigada. Nas imagens, aparecia uma criatura rastejando sobre o chão de uma varanda. Tinha o corpo de uma lagarta, mas a cabeça lembrava a de uma cobra.
A criatura se movia como uma lagarta, mas com o olhar predatório de um réptil. Isso fez com que teorias surgissem aos montes. Uns acreditavam que era um híbrido de cobra com lagarta, outros que era uma espécie alienígena desconhecida. Porém, especialistas esclareceram que se tratava apenas de uma víbora gabonesa, uma serpente com padrões naturais tão diferentes que acabam criando uma ilusão de ótica surpreendente. Número 38. A isca da criatura da doca. Enquanto pescava tranquilamente, um homem viu algo inusitado sobre uma doca. Uma criatura humanoide de cor amarelo pálida, com corpo semelhante ao de um ser humano, mas com uma cauda visível. O mais assustador foi quando o ser fez um gesto com a mão, como se estivesse chamando o pescador para se aproximar. A atitude estranha fez com que ele largasse tudo e corresse dali o mais rápido possível. O vídeo viralizou, e muitos sugeriram que poderia se tratar de uma sereia tentando atrair presas. Um verdadeiro canto da sereia visual. Outros elogiaram a sensatez do homem por não ter se aproximado. Número 39. Confronto com um skinwalker. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta cercada por campos quando algo atingiu o carro. Pararam para ver o que era e se depararam com uma criatura estranha, uma versão menor de um skinwalker, agitando os braços de forma bizarra. Um dos amigos saiu do carro para ver de perto, mas logo surgiu outra criatura da mata, segurando um bastão e caminhando em direção a eles. O vídeo termina de forma abrupta, sem mostrar o que aconteceu depois. O fim súbito deixou o público com inúmeras dúvidas. Foi uma emboscada? Eles conseguiram escapar? O mistério permanece. Número 40. Sereia queimada e em decomposição. Em Great Yarmouth, um homem chamado Paul Jones registrou uma visão impressionante na praia. No chão estava o corpo escurecido e meio apodrecido de uma criatura que parecia metade peixe, metade humana. A parte inferior era nitidamente de peixe, enquanto a parte superior possuía braços humanos e uma barriga aberta, como se algo a tivesse devorado por dentro. O rosto estava tão deteriorado que transmitia agonia mesmo em estado de decomposição. Seria uma sereia verdadeira? Um humanoide aquático? Ninguém soube responder, mas o vídeo reacendeu a crença em seres das profundezas. Número 41. Caranguejo gigante petrificado. Durante uma expedição de mergulho, um explorador encontrou uma relíquia do passado. Um caranguejo colossal fossilizado, intacto no fundo do mar. O animal, que um dia foi poderoso e imponente, agora estava completamente transformado em pedra. Suas garras e corpo permaneciam preservados, como se o tempo tivesse congelado aquele instante. A descoberta surpreendeu até biólogos marinhos, já que fósseis assim são extremamente raros de serem encontrados tão visíveis. Seria esse caranguejo um resquício de uma espécie extinta? Ou uma evidência de que criaturas gigantes ainda possam existir no fundo do oceano? Número 42. Ritual de magia negra na África. Em 30 de agosto de 2018, um vídeo viral revelou uma cena impressionante, atribuída à prática de magia negra africana. Nele, um homem flutuava no ar, enquanto figuras encapuzadas dançavam ao seu redor em círculo, como em um ritual. O corpo do homem subia e descia no ar de forma livre, sem qualquer suporte visível. A filmagem viralizou, dividindo opiniões. Muitos achavam que se tratava de um truque de ilusionismo, outros que era um ritual real de voodoo com forças demoníacas. Moradores locais garantiram que não era encenação, mas sim um ritual tradicional, e alertaram sobre o perigo de quem presencia esse tipo de prática. O mundo está repleto de mistérios que desafiam a lógica, e por mais que tentemos explicar cada fenômeno, sempre haverá algo que escapa ao nosso entendimento. Seja uma criatura estranha na floresta, um ser desconhecido no fundo do mar, ou um ritual antigo perdido no tempo, essas histórias continuam a intrigar, assustar e fascinar. Agora é com você. Já presenciou algo inexplicável? Acredita em seres de outros mundos ou fenômenos sobrenaturais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!